Dando continuidade aos nossos estudos sobre unidades de concentração no tópico de soluções, hoje a gente vai falar de concentração em título. Saudações, senhoras e senhores, por aqui, professor Felipe Garcia, muitos anos aí de experiência no ensino de Química. Espero que esse canal aqui esteja conseguindo cumprir o objetivo de te ajudar nos seus estudos aí, te auxiliar, matar suas curiosidades, reforçar o seu conhecimento e, se você puder, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, caso tenha interesse, eu agradeço muito, fortalece muito meu trabalho e ajuda a chegar em mais pessoas para que eu consiga ajudar mais pessoas ainda. Beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Conteúdo brabo, então, já reduzido aqui ao meu cantinho direito. Hoje a gente tem aí esse estudo maravilhoso, que é uma continuidade de um estudo que a gente já vinha fazendo, que era sobre unidades de concentração, e hoje a gente vai falar aqui de título. Bom, para começo de conversa, a gente tem três tipos de título. A gente tem título massa, 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 volume e volume, volume, beleza? O título massa-massa a gente pode chamar também de porcentagem massa barra massa, porcentagem m barra m ou grau INPM, que é essa bolinha aí, a bolinha do INPM, beleza? INPM é Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Qual é a fórmula para a gente encontrar o título? A gente sempre vai ter relação soluto-solução, isso não muda. E no título vai ser massa de soluto sobre massa de solução vezes 100 para virar uma porcentagem, beleza? Se eu não multiplicar por 100, não vira porcentagem, essa é a única diferença. Massa-volume é a mesma coisa, só que aqui eu vou ter um detalhe. A massa do soluto tem que estar em gramas e a massa da solução em ml. Vou multiplicar por 100 para virar uma porcentagem, mas é a mesma relação, só que embaixo é volume em ml, em cima massa em gramas. E embaixo, né, o volume ou grau Gay-Lussac, ou porcentagem V barra V, a gente tem aí com a fórmula o volume do soluto sobre o volume da solução vezes 100. E tem uma observação importante aí, o numerador e o denominador dessas fórmulas aqui de título, eles têm que estar na mesma unidade, beleza? Então, se aqui em cima massa absoluta eu uso em grama, embaixo eu vou botar a massa de solução em grama, quilo, quilo, tonelada, tonelada, embaixo aqui volume sobre volume, eu vou botar, se eu usei ml em soluto, eu vou usar ml em solução, se eu usei litro em soluto, eu vou botar litro em solução, beleza? Então tem que estar na mesma unidade. A gente também vai chamar o volume de grau Gay-Lussac ou grau GL, beleza? Então, vamos fazer alguns exemplos aí. No primeiro exemplo, a gente quer produzir uma solução 0,9% de NaCl, que é o nosso famoso soro, e a gente quer produzir 1 litro dessa solução. Queremos saber qual é a massa de soluto que vai ser necessária para que a gente produza esses 1 litro. Vamos fazer primeiro pela fórmula e depois pela regra de 3. Beleza? Se eu sei que o título... Ups, camada errada. Que o título em porcentagem massa-volume é igual a 0,9%, quer dizer que eu tenho 0,9 gramas de soluto para cada 100 mililitros de solução. Beleza? Isso aí é a definição basicona. Agora, 0,9 para 100 ml. Eu estou querendo um volume de 1 litro, que são 1000 ml. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou basicamente multiplicando por 10 em cima e embaixo. Beleza? Caso você queira botar a fórmula, né, a definição mesmo, você vai botar 0,9 é igual a massa de soluto vezes 100. E aqui embaixo o volume de solução que você quer em ml, que vão ser 1000. E aí
ficariam 0,9 vezes 1000 divididos por 100 igual a massa de soluto. E aí, obviamente, é a mesma conta, né? Aqui eu simplifico os dois zeros nesses dois zeros. Eu sei que esse volume de solução aqui são 1000 ml. Então, fica 9 gramas, beleza? E aqui em cima também, obviamente, dá a mesma coisa. 9 gramas soluto para cada 1 litro, que são a mesma coisa que 1000 ml de solução. Lembra que é uma proporção, né? Tenha sempre isso em mente. Então, por ser uma proporção, eu vou manter a proporção, aumentando a quantidade de soluto e de solução. E se eu quiser fazer por regra de 3, como que eu faria? Eu tenho 0,9 gramas de soluto para cada 100 ml de solução. Eu quero produzir 1000 ml. Quanto que eu vou precisar? X. E aí, mole, x aqui vai ser 1000 vezes 0,9 divididos por 100. E é isso, tá? Simplificando aqui o 1000 com o 100, eu já vou ter 10 vezes 0,9, que dá igual a 9 gramas de soluto. 9 soluto é osso. 9 gramas de soluto, beleza? E aí, tanto faz qual seria o soluto aqui, né? Contanto que essa concentração fosse 0,9, o soluto poderia ser NaCl, KCl, iodeto de potássio, qualquer coisa. Eu só coloquei aqui o cloreto de sódio para mencionar que isso aqui é o nosso famoso soro, beleza? Então aí resolvemos, por regra de 3, resolvemos pela fórmula. Exemplo 1, então, foi. Bora para o 2. Exemplo 2, solução 5% volume de ácido acético. Esse é o nosso famoso vinagre. Eu também não precisaria falar aqui que é ácido acético, eu poderia falar de um soluto qualquer, beleza? E aí eu tenho 750 mililitros dessa solução e eu quero saber o volume de ácido acético que está presente nela, beleza? Então, pela definição da fórmula, 5% volume vai ser o quê? O volume de soluto vezes 100 divididos pelo volume da solução, que vai ser 750. Então aqui eu tenho que o volume de soluto vai ser 5 vezes 750 divididos por 100. Aqui observo, né, que o volume da solução corresponde a 750 ml. Eu peguei esse 100 e joguei dividindo, peguei esse 750 e joguei multiplicando, beleza? Então aqui eu vou ter 5. 5 vezes 75, eu poderia dividir, né, por 5 ainda aqui, né? E aqui daria 2 e aqui daria 10, 15. E 5 vezes 15 dá 75. 75 sobre 2, a gente vai ter 37,5. 37,5 mililitros, que são os 5% de 750.
Felipe, eu poderia, para descobrir, já que é volume, só multiplicar 750 por 0,05, que é 5%? Sim, foi isso que a gente fez aqui. Beleza? Então, moleza na represa. Vendo aí agora como que a gente faria isso por regra de 3. A gente sabe que tem 5 ml de soluto para cada 100 ml de solução. A gente quer saber x ml de soluto para 700 ml de solução. X vai ser 750 vezes 5 divididos por 100, que obviamente é a mesma conta daqui de cima, vai dar os mesmos 37,5. Beleza? Então, nossa respostinha aí vai ser os 37,5 ml de ácido acético puro. Lembra que isso aqui, o volume de ácido acético, é literalmente ácido acético puro, beleza? Então, temos que botar a unidade. E normalmente aqui eu também não precisava falar que é ácido acético, né? Porque poderia ser qualquer soluto, seria o mesmo volume, já que a concentração é a mesma. Mas eu falei ácido acético para citar que é o vinagre, né? Essas unidades de concentração em porcentagem, elas estão bem presentes aí no nosso dia a dia. Vamos para o exemplo 3. Quero preparar aí um volume de 500 ml daquela solução asséptica, né, de desinfecção aí de álcool 70, beleza? 70 grau e NPM, não é 70 volume, é 70 grau e NPM. 70 grau e NPM, e aí ele me deu, ó, ele me deu não, né? Eu dei. A solução, a densidade da solução 0,9 gramas por ml, a densidade do etanol puro 0,8 gramas por ml, eu quero saber o volume de etanol puro que eu preciso para preparar essa solução. Eu sei que 70 grau, 70%, não, 70 grau INPM é a mesma coisa que 70% massa-massa, beleza? Que é a mesma coisa que 70 gramas de soluto, que no caso é o etanol, vou até botar aqui já etanol, para cada 100 gramas de solução. É 70%, então 70 a cada 100. Ou seja, eu aqui não tenho nada além de massa e massa. E eu quero saber o volume de etanol para um volume de solução. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é usar essa densidade da solução para descobrir qual é a massa dessa solução em termos de 500 ml, que é o meio litro que eu quero preparar. Então, densidade é igual a massa sobre volume. Então, a densidade da solução vai ser 0,9 gramas por ml. Aqui eu vou achar a massa da solução. E embaixo eu vou ter o volume de solução que eu quero preparar em mililitros, beleza? Então, aqui a massa de solução vai ser 450 gramas. Vou fazer essa continha, né? 500 vezes 0,9, que dá 450 gramas de solução, beleza? Eu sei que 70% dessa massa é etanol. Então, a massa de etanol vai ser 70% de 450 gramas, que é a mesma coisa que 450 vezes 0,7. E aqui a gente pode botar
uma malandragem matemática, onde a gente joga essa vírgula para cá e corta esse zero aqui, fica 7 vezes 45. 7 vezes 40 dá 280. 7 vezes 5, 35. Então aqui eu vou ter 280 mais 35, que vão dar 350 gramas de etanol puro. Com a densidade do etanol, 0,8 gramas para cada ml. Então a densidade é igual a massa sobre o volume. Então aqui a gente tem 0,8, que é a densidade do etanol. A gente tem a massa que a gente quer, que são 315 gramas, e a gente divide pelo volume, que é o que a gente vai precisar para produzir essa solução. E aí, o volume de etanol vai ser 315 divididos por 0,8. E aqui você pode fazer de diversas formas. Você pode chamar 0,8 de 8 sobre 10, e aí multiplica por 10 sobre 8, 315, vai dar 3.150 dividido por 8. Também é uma conta mais fácil de ser feita. Aqui a gente vai ter aproximadamente aí 393,8, que eu posso aproximar para 394 mililitros de etanol puro. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E se esse vídeo está te ajudando, agora a gente vai para o exemplo 4. Se esse vídeo está te ajudando, considere deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar. Simbora. Se quiser me seguir lá no Instagram, @professor Felipe G também, fico agradecido. Vamos ver esse exemplo 4 aí. A diferença entre a massa de etanol em 1 litro de soluções 70 grau Gay-Lussac e 70 grau INPM. Beleza? A gente tem 1 litro de solução. Então, o volume de solução é igual a 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml. Beleza. A gente tem a densidade dessa solução, que é 0,9 gramas para cada ml. Então, se a gente sabe que a densidade é igual a massa sobre o volume, a gente sabe que 0,9 vai ser a massa de solução dividida pelos 1000 ml, que são o volume da solução. Então aqui a gente já consegue a massa de solução em gramas, que vai ser 1000 vezes 9, que é igual a 900 gramas de solução. Beleza? Felipe, você fica repetindo solução, solução, solução. Organização é o nome disso. Você repete, você não esquece o que você está trabalhando, beleza? Mas fica a teu critério. 900 gramas de solução. A gente já sabe que o grau e NPM é a mesma coisa que massa-massa. 70%, 70 grau e NPM é a mesma coisa que 70% massa-massa. Se a gente sabe que 70% massa-massa é igual a 70 gramas de etanol para cada 100 gramas de solução, 70 gramas de etanol para cada 100 gramas de solução, se a gente tem 900 gramas de solução, aí é mole. 70 vai ser igual a massa de etanol
Eu poderia fazer direto já, né? 900 vezes 0,7 daria 630. E aqui eu tenho 900. E aqui eu vou multiplicar por 100. Então, a massa de etanol para a solução, que é 70 graus INPM, ela vai ser 70 vezes 900 divididos por 100. Simplificando os dois zeros do 100 com os dois zeros do 900, a gente vai ter 700 vezes 9, que dão 630 gramas de etanol. Beleza? Isso aqui a gente já achou a massa da solução de grau e NPM. Agora a gente vai ver como que a gente acha a massa da solução de 70 graus Gay-Lussac. Então, 70 graus Gay-Lussac é a mesma coisa que 70 ml de etanol. É a mesma coisa que 70 volume, né? 70% volume. Ou seja, 70 ml de etanol para cada 100 ml de solução. A gente quer 1 litro de solução. Então, obviamente, a gente vai precisar de 700 ml de etanol para ter esse 1 litro de solução com essa concentração de 70%. Acha solução. Beleza. Aí agora nosso trabalho vai ser descobrir qual é a massa de etanol presente em 700 ml de etanol. E aqui a gente vai novamente usar a relação de densidade igual a massa sobre volume. Ele deu para a gente ali em cima a densidade do etanol puro, 0,8. Então aqui são 0,8 na densidade, gramas por ml, 0,8. A gente já sabe o volume de etanol que a gente precisa, a gente quer descobrir a massa. Então, a massa de etanol dividido pelo volume em ml vai ser a massa de etanol igual a 700 vezes 0,8, que vai dar 560 gramas de etanol. Ou seja, olha a diferença de massa que a gente tem em 1 litro de solução grau 70 GL e grau 70 INPM. Então, essa é a diferença. Aqui eu tenho 630, aqui eu tenho 560. Então, aqui é 1 litro, 70% grau e NPM. Aqui embaixo vai ser 1 litro, 70% não, é 70 graus Gay-Lussac. Beleza? A gente tem aí 70 gramas de diferença, certo? Então, ,70 gramas de etanol de diferença. Show de bola? Exemplo 5. Temos aí a massa de soluto, 45 gramas, e a massa de água, que é o solvente, 75 gramas. A gente quer saber qual é o título em porcentagem massa por volume, e a gente sabe que a densidade dessa solução é 1,1 gramas por ml. Bom, primeira coisa, quando a gente tem massa de soluto e massa de solvente,
a gente já sabe a massa de solução, porque a solução ela é feita pelo soluto mais solvente. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que a massa de solução é 45 mais 115, que vai dar 115, não, 175, que vai dar 220. Beleza? Então, 220 gramas é a massa da solução. A gente sabe que a densidade da solução é igual à massa dela sobre o volume dela. A gente sabe que a densidade é 1,1. A gente não sabe o volume, mas a gente sabe que a massa dela são 220 gramas. Então, aqui embaixo a gente coloca o volume da solução, e o volume da solução vai ser 220 sobre 1,1, que vai dar 200 mililitros. A gente sabe que o título em porcentagem, massa, volume é a massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução em ml vezes 100. Aqui a massa do soluto a gente já sabe, 45. Aqui embaixo a gente já sabe que o volume vai ser 200. E a gente vai multiplicar isso por 100. Ou seja, aqui eu cortei esses zeros de cima com os zeros de baixo. Eu vou ter que o título dessa solução vai ser 45 sobre 2, que vai dar 22,5% massa volume. Show de bola! Se eu quisesse fazer por regra de 3, como que ficaria esse cálculo? Fazer. Só reposicionar aqui para não apertado. E se eu quisesse fazer por regra de 3? A gente sabe que a massa da solução é 220, e aí não precisa de regra de 3 para fazer isso. E a gente sabe que o volume da solução é 200 ml. Também não precisaria de regra de 3. Eu poderia fazer pela densidade através de regra de 3. Eu sei que 1,1 gramas de solução são 1 ml de solução. Eu tenho 220 gramas de solução. Eu vou ter X ml. X vai ser 220 vezes 1 divididos por 1,1, que vai dar os 200 ml de solução. Então, eu já sei que essa massa de 220 gramas vai ocupar um volume de 200 ml. Eu sei que eu tenho 45 gramas de soluto para cada 200 ml de solução. Eu quero uma porcentagem, então eu quero para cada 100 ml de solução. E aqui eu já vou achar o meu título, né, que vai ser, eu vou chamar aqui de Y gramas de soluto, e Y aqui vai ser a mesma continha lá de cima, 45 vezes 100 divididos por
200, que vão ser igual a 22,5 gramas de soluto. Beleza? Então aqui a gente fez das duas formas. Fizemos primeiro pela fórmula e depois a gente fez por regras de Deus. Beleza? Está aqui nossa respostinha em cima e embaixo. Show? E agora, para finalizar, a gente vai ver as relações que o título tem com concentração comum. Felipe, eu não faço a menor ideia do que seja concentração comum. Vou deixar um link na descrição e no início do vídeo vai rolar um card em cima para você clicar e ter acesso às aulas de concentração comum e molaridade que estão na playlist de soluções. Beleza? Relação entre título e concentração comum, e aí especificamente o título massa-massa. O título é massa do soluto em gramas sobre massa da solução em gramas também. Pode ser quilo, né? Mas aqui a gente vai usar grama e grama. Esse vai ser o título, não vai ser o título porcentagem. Nota que aqui eu não multipliquei por 100, então isso não vira uma porcentagem. A densidade a gente vai usar em gramas por litro. Felipe, eu não faço a menor ideia de como usa a densidade em gramas por litro. Vou te ensinar em breve. E a concentração, massa de soluto sobre volume da solução, gramas por litro também. Então, a concentração é a massa de soluto sobre volume da solução. Massa de soluto eu mantenho, o volume da solução eu converto para massa sobre densidade da solução através da densidade. Né? Eu jogo o volume multiplicando, desço a densidade dividindo. Eu estou vendo que massa de soluto sobre massa de solução já é o meu próprio título. Isso vezes a densidade em gramas por litro. E já vai sair, então, a relação concentração comum é o título vezes a densidade. Essa densidade tem que estar em gramas por litro. E o título é um número de 0 a 1, não é a porcentagem. Então, 40% é 0,4, não é 40 na fórmula, beleza? 40 sobre 100, que é 0,4. Show? E agora a relação de molaridade e título. Se a concentração comum é a molaridade vezes a massa molar do soluto, e isso é igual ao título vezes a densidade da solução em gramas por litro, então a molaridade vai ser o título, como um número de 0 a 1, vezes a densidade da solução, como um valor em gramas por litro, divididos pela massa molar do soluto, que é um valor em gramas por mol, e a concentração molar vai estar em mol por litro, beleza? Uma vez que você ache esse título, você vai ver se a questão quer que você dê isso em porcentagem ou se ela quer que você dê como um número de 0 a 1. Se ela quiser que você dê isso como uma porcentagem, é só multiplicar por 100, beleza? E aí, como que eu converto, Felipe, a densidade de grama por ml, que é a unidade mais comum que a gente tem, para grama por litro? Basta você multiplicar por 1000. Beleza? Então a densidade em gramas por litro vai ser igual à densidade em grama por ml, multiplicando aquele valor por 1000. Na verdade, o que está acontecendo? Eu multiplico por cima, por 1000 em cima e embaixo. Só que em cima eu não mudo a unidade. Embaixo, o mili é 10 a menos 3. 10 a menos 3 vezes 1000 corta o mili com 10 a 3 e vira só litros. Beleza? Então é assim que a gente tem a relação entre essas unidades de concentração. Espero aí que eu tenha conseguido ajudar vocês na maior humildade. E se você achou que essa aula te ajudou, considere deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu te dou a maior ajuda possível e imaginável. Tamo junto, povo. Obrigado por ficarem até aqui. Beijo, beijo. Se cuidem. Valeu!